Bem, tem que falar de Mukmin, né? Eu normalmente tenho estado a... Bem, eu tenho estado a pronunciar Mukminun ou Mukminati, né? Mas por causa das pessoas, as pessoas têm, pronto, chamam por Mukmin, não é? E eu acredito que já passei a explicação do significado desse nome, que é uma linguagem núbia, no Ápico, que quer dizer aquele que crê, testemunha fiel. É o significado do nome Mukminun ou Mukminati. Agora, naquilo que concerne aquilo que eu faço, não é? Isto é algo que dizer só assim, isso exige uma certa explicação. Mas para ser breve, é assim, eu estou formado em medicina natural, que é naturopatia, e nutrição. Mas claro, quando se trata de medicina ou naturopatia, o estudo não termina aí, a gente vai continuar a estudar para sempre, porque novos princípios vão surgindo e a ideia é ter que se adaptar aos novos princípios de maneira a ter que trazer, eu não diria, ter que trazer saúde holística para as pessoas, não é? Então, este é o Mukman e é isto que eu me encontro fazendo de momento. Pronto, é assim, eu costumo dizer assim, um general jamais pode se meter numa posição em querer salvar a todo mundo. Porque aquele que quiser salvar a todo mundo, normalmente o que lhe vai acontecer é que vai fracassar. Porque você salva aqueles que ajudem a si mesmo primeiramente, não é? Pronto. Então, a missão que eu tenho é ter que levar conhecimento ou ajudar a levar conhecimento às pessoas naquilo que concerne a saúde holística. Mas o que normalmente nós temos estado a ver das pessoas é que as pessoas têm a tendência de nos perguntar ou a interpretar que o nosso desejo é fazer com que todo mundo se torne vegetariano. Atenção, nós não estamos aqui, ou neste caso eu, não estou aqui para ter que levar as pessoas a serem vegetarianos ou a serem veganos. O que eu faço é simplesmente ter que levar conhecimento às pessoas de maneiras a fazer que com as pessoas, ao ouvirem a informação, façam uma escolha, não é? Porque nós sabemos que nessa plane onde a gente vive é tudo acerca de escolha própria. Então, cabe a pessoa ter que fazer escolha de acordo com aquilo que compreendeu, sendo que a informação está a ser passada, não é? Pronto. Nós sabemos que desde tempos remotos, não é? Desde tempos remotos, a medicina sempre existiu, muito embora não era chamada como medicina, porque isto é um termo que foi trazido pelos europeus, vamos assim dizer. Mas, para não ir muito longe, é simplesmente para dizer que, pronto, o que a gente quer é simplesmente ter que levar conhecimento às pessoas, de maneiras a fazer com que as pessoas tenham as suas próprias escolhas, de maneiras a ter que atingir saúde holística para eles mesmos. Esta é a nossa missão. Quando eu uso o termo holístico relacionado com saúde, deixa-me somente ter que explicar assim. Para aquelas pessoas que estão envolvidas em naturopatia, nós temos um outro entendimento do corpo humano. Então, nós entendemos que saúde é quando há um equilíbrio no corpo humano. E doença é quando o corpo está em desequilíbrio, é que a gente vê como doença, não é? E quando a gente fala holística, é simplesmente dizer que o corpo humano foi formado com todos os atributos para ter que trazer saúde ou trazer equilíbrio ao próprio corpo. Então, quando a gente usa saúde e holística, é simplesmente para dizer o seguinte:
Numa situação de desequilíbrio ou doença, é responsabilidade do sistema imunitário ou sistema imunológico ter que trazer equilíbrio de volta ao corpo. Desde que a gente dê ao corpo as condições que vão causar com que o sistema imunitário traga equilíbrio novamente ao corpo, né? Mas para isso é importante que os alimentos a ter que ser dado ao corpo para fazer com que o sistema imunitário traga saúde ou equilíbrio de volta ao corpo, seja aquilo que a natureza nos oferece. Então, falar de saúde holística é equilíbrio no corpo, mas que é atribuído pelo sistema imunológico. Só assim é que a gente consegue entender saúde quando é relacionado com holística. É o sistema imunitário a ter que trazer o corpo equilíbrio de volta. Os gregos antigamente, eu diria, pessoas como Hipócritas, ele considerava aquilo que eles dizem vis medicatrix naturae, que quer dizer o poder de autocura. Isso nos leva a pensar que, sendo que Hipócritas é uma pessoa que estudou no antigo Kemet, muito embora há histórias que dizem que Hipócritas como pessoa nunca existiu, mas este nome é simplesmente para ter que disfarçar aquilo que nós devíamos chamar de Imhotep. Então, nas suas mesmas escrituras diz que eu sou criação de Imhotep. Então, todo o conceito de medicina que ela aprendeu saiu do Kemet. Então, ele mesmo dizia, é um termo que eles usam que é vis medicatrix naturae, que quer dizer o poder de autocura, que é algo que está relacionado com a saúde holística, que é o poder que o corpo tem de ter que regenerar-se a si mesmo. Então, é isso que a gente chama de saúde holística. Muito embora este é um tópico que muita gente tem dificuldade até que conceber, ou seja, tem dificuldade até que entender. Mas jamais você pode falar do corpo se antes ter que falar da alma e o espírito. Porque são três num só. Assim como acontece com... Eu diria, eu estou a beber um copo d'água, né? Mas nós sabemos que a água apresenta-se em vários estados. Assim como tem o estado sólido, quando está em gelo, tem um estado líquido e tem um estado gasoso, não é? Mas não deixa de ser água. Então, ainda que seja gelo, é água. Ainda que esteja em estado gasoso, é água. Líquido é o que a gente chama de água. Então, é três num só. E eu posso também entender com isso, ter que dizer às pessoas que é o mesmo princípio do cristianismo. Pai, Filho e Espírito Santo. É três num só. Então, jamais você pode falar do corpo sem falar do espírito e da alma, não é? Que é três num só. Mas é importante que a gente saiba também que quando se fala de desequilíbrio, ou seja, equilíbrio ou desequilíbrio, saúde ou doença, é importante que a gente saiba que toda e qualquer doença começa no espírito, no mundo espiritual. Porque isso aparece na nossa aura. Se a gente for fazer uma fotografia, porque há uma tecnologia que o nome não me lembro neste exato momento, mas tem uma tecnologia em que podem tirar fotografia da nossa alma para saber no nosso campo, eu diria campo elétrico ou campo magnético, que é o energético que eu costumo chamar de Merkaba, que é o veículo que nos pode transportar de um plano ao outro, consegue aparecer as energias negativas, assim como as energias positivas. E eles podem realmente ter que tirar esta fotografia e ter que entender quando é que o teu corpo está em desequilíbrio. Então, é para que as pessoas saibam que toda e qualquer tipo de doença começa primeiro no espírito, no mundo espiritual. E depois, se a pessoa acreditar ou receber aquilo como um facto, vem para a tua mente. E quando você acredita, você passa a falar da doença. E uma vez que você fala, nós sabemos que ainda a Bíblia nos diz que o poder, ou seja, a morte e a vida estão no poder da língua. Então, a partir do momento em que você deixa sair,
as palavras começam a fazer com que tal coisa se materialize. Então você sente o efeito daquilo que começou no mundo espiritual para o mundo material. Então jamais você pode ter que separar os três num só. Toda e qualquer doença começa no mundo espiritual.